o AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E esse rapaz aqui vocês já conhecem há quase 10 episódios atrás. Esse é o 138. Você e a Isa gravaram o 127. Mas se fosse um antes, dava certinho, hein? Só que o assunto hoje em dia é um pouco diferente, né, Rafael? Sim, sim. Primeiro, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado. Hoje o assunto, eu até anotei, osteogênese imperfecta. É Isso. assim que fala, imperfecta? Eu não sei. É isso. E, primeiro, boa noite. Como que você descobriu essa... É uma doença, é uma síndrome, é uma condição? Sim, boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Bom, a osteogênese, ela é uma deficiência física, né? Então, ela é genética, né? De aspecto genético. E, por alguns estudos, normalmente é hereditária. Porém, na minha família foi feito alguns estudos e não se encontrou, né? Não tem ninguém... Nenhum caminho, nem nada. Nenhum né? parente. Nada. Eu descobri aos 4 anos de idade, né? Até já iniciando, né? Quando eu nasci, eu tive algumas fraturas, né? E tudo mais no parto. E em sequência disso também foi... Já no parto já teve... cheguei a ter. E depois também, né? Minha mãe, às vezes, um simples trocadilho de fralda, né? E tudo mais. Teve alguns deslocamentos de clavícula, né? E tudo mais. E foi quando o médico, né? Que estava atendendo a minha mãe desconfiou de maus tratos e chegou a preparar uma denúncia para o Conselho Tutelar na época. É porque uma criança... Exato. Mas voltando, né? Toda vez recorrente, né? Isso. Mas assim, um bebê que nasce com isso, aí você era enfaixado ou não recolocava no local? Sim, era só enfaixado, né? Porque pela situação, né, de ser muito pequeno, né, e tudo mais. Na É um época, gesso, não sei? Não. Em bebê não chegou a colocar gesso na época, não. Não sei hoje como é, né? Uhum. Mas na época era só uma tala, né, para impedir também o movimento, né, e tudo mais. E a recuperação também era rápida também, né? Por ser bebê também, né? e tudo, a recuperação normalmente já é um pouco mais rápida. Mas por um lado, legal o médico ter essa desconfiança, porque pode ocorrer, né? Sim, não, com certeza, né? Com certeza. Aí o interessante é que foi a estagiária desse médico que conversou com a minha mãe separado, porque não acreditava que minha mãe, né, poderia ter essa questão de maus tratos, e falou de um hospital no Rio, né, que tratava de crianças com doenças raras, né? Aí foi quando minha mãe resolveu, né, ir até esse hospital. Mas sua mãe desconfiava de alguma coisa? Porque assim, ela te pegava e ia trocar... Sim, então, a questão da informação também era muito pouco na época, né? Isso a gente fala Mas assustava, 30 né? e tantos anos atrás. E ela ficou preocupada, com certeza. E quando essa estagiária comentou com ela pensou realmente que, assim, deve ter alguma coisa estranha que não é possível, né? Não é normal isso. E ela tinha todo um cuidado, né, e tudo mais. E, assim, em algumas situações ela fala que ela chegou a trocar junto com a mãe dela, né, e com a irmã e tal. Pra ver se estava fazendo... O que eu tô fazendo de errado, né? E realmente, assim, não tinha uma explicação, né? Aí foi quando os meus pais foram até o Rio, né? Só que isso já tinha uns 4 anos de idade. Isso aqui em Volta Redonda mesmo? O quê? Que você morava? Sim, morava em Volta Redonda. Ainda bem que não era tão longe do Rio, né? Sim. Aí foi quando fomos ao Rio e passaram um dia fazendo alguns exames, e um dos exames realmente eles conseguiram detectar, né? Que existe um exame que você faz uma medição de densidade óssea do corpo inteiro, né? E ali eles conseguiram identificar que a densidade era muito mais baixa do que o normal e que se enquadrava, né, no quadro de osteogênese. Aí, a partir do momento que teve essa chancela, aí quais são os cuidados que sua mãe teve que tomar? Assim? Então, na época foi um pouco assustador para os meus pais, né? Porque, assim, hoje já existem muito mais informações, né, e tudo mais. Mas na época foi bem assustador para os meus pais. O que é isso, porque, né? E assim, tinha muito pouca informação a respeito, né? Então chegaram para meus pais e falaram, olha, a doença é essa, né, e tudo mais, já tá, é 100% de certeza, só que a vida a partir daqui vai ser com muitos cuidados e muito diferente, né? Então, assim, qualquer tombo, qualquer queda, a possibilidade de fratura era muito grande, porque, assim, os ossos de um portador de osteogênese, ele é como se fosse uma casca de ovo. Tanto é que o pessoal costuma, às vezes, falar, né, doença de ossos de vidro. Uhum. É porque é oco por dentro. O osso normal, né, comum do ser humano, ele é preenchido por dentro, né? Então, por isso que a probabilidade de fratura ele chega de 80% a 90% mais possibilidade de fratura do que um osso normal, né? Sem osteogênese. E é um pouco parecido também com a osteoporose também, né? A questão do quadro ósseo. Um pouco de menos cálcio, menos cálcio, isso. E foi então que, assim, foi feitos os estudos, aí chegaram para meus pais falando, olha,
possivelmente ele não vai poder estudar, frequentar uma escola normal, porque, assim, criança gosta de correr, gosta de brincar, e qualquer tombo, e é normal exatamente, eu tô pensando exatamente nisso. Aí não vai poder estudar, possivelmente não vai poder trabalhar e tal, e etc. Aí foi falado várias coisas, inclusive que eu teria vida somente até os 18 anos. Por quê? O crescimento ósseo também tem umas diferenças, que nem sempre o crescimento ósseo ele é comum de acordo com a idade e com o crescimento humano. Então, às vezes, o corpo pode crescer e os ossos não. Não acompanhar o crescimento. Então, acontecia de algumas crianças falecerem cedo porque os ossos não cresciam e esmagava, às vezes, o coração, o pulmão, porque os órgãos cresciam. Mas essa é a doença mesmo, né? É falta de cálcio? Não, na verdade não. Então, no início, quando foi descoberto, eu tomava complemento de cálcio diariamente, né, e tudo mais. Como tipo osteoporose mesmo. Isso. Em consequência disso, eu cheguei a ter alguns problemas de rins. Pelo excesso de cálcio. Só que depois se descobriu que não adianta. Por quê? O corpo ele só vai absorver aquilo que ele precisa. O resto ele vai liberar. Então, não adiantava ficar consumindo muito cálcio, que o corpo ele só absorvia aquilo que ele precisava. O que precisava mesmo no dia a dia. Assim. Aí até que, anos depois, foi descoberto uma medicação que não curava, porém, melhorava principalmente a qualidade de vida, né, do portador. Só que estava em fase de teste. Né, e foi quando chamaram até meus pais para essa fase de teste e que essa medicação era justamente para isso. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. A faixa de 13 anos. Já estava chegando perto do limite que tinham falado já, né? E essa medicação era para isso, para aumentar a absorção do organismo de cálcio. Então, aí eu poderia tomar realmente mais cálcio, que o organismo ele ia absorver mais e direcionar justamente para os ossos, aumentando justamente a densidade óssea. Então, você tem que tomar os dois. É isso aí. Mas assim, aí sua mãe ficou sabendo, então até os 13 anos foi na experiência, vamos dizer assim. Isso aí. E, assim, é interessante que, assim, como as coisas vão acontecendo, né, e como a gente considera como Deus vai fazendo também no percurso da nossa vida, né. Logo no início, o meu irmão mais velho, né, ele já fazia natação numa escola de natação lá no bairro, e o professor ficou sabendo da minha doença, né, e tudo mais, e falou com os meus pais que a natação seria bom, possivelmente para mim, porque é um tipo de exercício físico sem impacto. Sim. Então, automaticamente, quando você não tem impacto, a possibilidade de fratura é praticamente zero, né? Então, foi quando me colocaram na natação, né, e tudo mais, para poder fazer alguns exercícios, né, e tudo. E ele foi acompanhando, fazendo, assim, alguns exercícios mais simples. Outros ele não colocou para eu fazer, né, na época. E hoje já é, né, padrão. Né, fazer natação. Hoje todos os médicos já indicam para fazer natação, né, justamente por essa questão. E a quantidade de fraturas, assim, já tem uma noção? Então, até os meus 11 anos de idade, minha mãe contou 50 fraturas. Depois ela parou de contar, porque era sofrimento. Pra que contar, né? Mas Sim. E isso afeta 100% dos ossos? 100% dos ossos. 100% todos. Caramba. Mas você já quebrou todos? Olha, muitos. Eu lembrei agora, não tem relação, mas o Bob Burnquist, que é o skatista, já quebrou, sim. sei lá, mais de 100, sei lá. Cara, já muitos, assim, já até os ossos mais, assim, mais complexos de se quebrar, tipo assim, não é muito comum. Por exemplo, o cóccix, a bacia, que é esse ossinho que tem essa pontinha aqui na lateral, né, que nós temos. Eu já fraturei também. E a bacia, por exemplo, é um osso que você não coloca gesso, porque não tem como engessar. Como que engessa, né? Que aí é repouso absoluto durante 1-2 meses, né, praticamente. Agora tem uma questão diferente na osteogênese também. A recuperação de uma fratura já é muito mais rápida do que o normal. Então, por exemplo... Não tem sentido isso, né? Uma pessoa que fratura um braço que dura aí normalmente 30 dias com gesso e tudo mais para se recuperar, quando tem aquela fratura mesmo total, né? Comigo, tipo, em 15, 20 dias já tirava o gesso. Já fazia o raio-x, já estava certinho. Será que é pela quantidade também que você... Até pela densidade, né? Como a densidade é mais baixa, né? Completa mais rápido. A recuperação é mais rápida, né? Não existe um estudo a respeito, mas com todos os portadores é assim. Pelo menos já tem a recuperação rápida. E qual que é a última sua, você lembra? A última eu tive uma fissura. Há uns anos atrás... Você vai lembrar disso, meu ano? 2017. A gente estava casado já? Da Costela. A gente já estava. Acho que já estava. Atendendo aos universitários aqui. Olha, já tem uns anos, mas o que aconteceu? A gente já estava junto.
Assim, eu não sei definir exatamente o que foi, apesar da Isabela saber. Né? Tipo assim, ela achar que sabe. Que ela tem uma teoria. Mas assim, Porém, é o seguinte. Tiveram duas situações. Teve uma noite que eu fui com alguns amigos, né? Nós fomos no kart pra correr, né? E tudo mais. Lugar sem impacto, tranquilo. Sem perigo nenhum. Sem perigo nenhum. E teve uma uma pancada bem forte e tal, mas assim, não senti nada. Continuei a correr, né, e tudo mais. Fui pra casa, normal. No dia seguinte, também sem sentir dor. Peguei o carro para o trabalho. A gente não tava casado ainda não, mano. Aí eu fui pro trabalho. Aí no caminho pro trabalho, eu tava passando pelo terrado, um senhorzinho entrou na minha frente, fora da faixa, nem nada. Do nada, ele tava na calçada, eu tava passando na lateral da calçada que eu ia passar no posto para abastecer. Ele entrou na minha frente, aí eu brequei. E justamente o cinto de segurança apertou aqui. Aí na hora eu senti uma fisgada. Aí fui, assim, dirigindo normal, senti uma fisgada e tal, fui pro trabalho. Aí quando eu fui trabalhar, sentei no computador trabalhando, aí eu comecei a sentir aquela dor aumentando, e após o almoço eu não aguentei, tá? A dor tava muito forte, resolvi ir pro hospital. Aí no raio-x não deu nada, mas é normal um pouco também não sair nada no raio-x, porque como a densidade é mais baixa, nem sempre aparece no raio-x o portador de oxigênio. E mesmo a gente explicando para alguns médicos, né, que assim entendem só de livro, a maioria, mesmo você falando, não, no raio-x vai aparecer mesmo e tal, Aí, enfim, continuei sentindo muita dor, e me deu dispensa naquele dia, mas no dia seguinte eu acordei com muita dor. Aí fui para o meu médico, né, meu ortopedista que já me acompanha já desde os 12, 13 anos de idade. Aí ele já manda direto para ressonância e tal, e na ressonância apareceu um pequeno trincadinho, né? Não foi aquela fratura completa, mas apareceu um trincado na metade do osso, mais ou menos. Aí foi praticamente assim, só que é considerado, né, pela medicina, uma fratura, né? Mesmo que não tenha sido completa, né? Mas essa foi a última. Mas eu tenho uma pergunta meio besta aqui mesmo, mas eu falei, vou ter que perguntar. Quando você quebra o osso, há uma dor intensa? Porque, assim, ele é menos denso, né? Sim. Cara, assim, sempre dói muito. Mas com o passar do tempo, eu acho que eu meio que me adaptei, me acostumei um pouco. Porque... Então você já sabe. Porque, assim, já aconteceu quando eu era criança, adolescente e tudo mais, de ter fratura e só perceber no dia seguinte. Tipo assim, tá doendo, tá incomodando muito e tal. E, assim, aconteceu de eu não sentir, assim, tanta dor. Mas isso também não tem nenhuma referência em relação a isso, não. Já perguntei aos médicos e ninguém soube me informar se realmente você mesmo que já acostuma. Porque o corpo também se adapta, né? E se acostuma com o passar do tempo com essas questões também. Né? Já faz parte de você. Mas você falou que é 100% dos ossos. Quais são os cuidados que você toma? Tem algum medicamento hoje em dia? Sim. Hoje eu tomo uma medicação controlada uma vez por semana, justamente para manter esse tratamento que eu fiz, né? Essa medicação, para manter a absorção, né, do organismo. Mas é aquele maior. mesmo? Não. É um outro. Só para manter todo aquele trabalho que foi feito. Né? Aí é um comprimido mesmo que eu tomo, mas assim, eu só preciso tomar em jejum. Não tem nenhuma especificação, algo que eu tenha que fazer. Uma vez por semana, não tem nenhuma contraindicação. Isso que eu ia perguntar agora. Não acontece nada e tal. Posso. Só para melhorar essa absorção mesmo. Isso. E não cair. Essa é a principal, né? Então, quais são os cuidados diários que você toma? Você evita muita coisa? Sim. Então, desde criança eu sempre tive que evitar algumas questões, né? Esportes de impacto, jogar bola. Rugby era o seu favorito. Aí são coisas que eu não podia fazer, né? Andar de bicicleta, né? A moto, por exemplo, né? O risco de queda é grande, né? Então, essas coisas que a gente evita. E assim, principalmente os cuidados no dia a dia, né? De tomar cuidado onde que tá pisando, né? E tudo mais. Eu que trabalho como fotógrafo também, tomar os cuidados onde a gente vai. Porque às vezes a gente vê uns rios, vê alguns vídeos, tá você abaixado tirando foto, tá você levando. Vai ser pra onde. E é engraçado uma coisa também que não tem nada a ver com... Fora os pré-wed também, que nem vai buscando. Algo que também não tem muita relação à deficiência, mas eu tenho uma elasticidade assim absurda, que pra mim é super normal, mas as pessoas ficam olhando assim, tipo assim, mas como assim que você tá abaixando desse jeito e tudo mais? Mas já aconteceu em ensaios, por exemplo, teve um ensaio, só teve um com uma queda, né? Nós fomos no Parque Nacional Tatiaia para fazer o ensaio. Tranquilo também. Assim, mas assim, eu já tinha ido outras vezes, né? Então assim, beleza, pra mim, vamos mais uma. Tranquilo, né? Aí fomos até a Cachoeira Véu da Noiva, né? Que é bem famosa e tudo mais.
O casal que a gente iria fazer as fotos já estavam acostumados. Eu não, nem eu nem a Isabela. Mas fomos lá para fazer as fotos. Aí a gente começou a fazer a sessão de fotos no caminho, né, e tudo. Quando a gente tava chegando na cachoeira, cara, eu pisei meu pé direito, assim, numa pedra. Quando eu vi a pedra tava cheia de lodo, eu falei, Deu ruim. já era. Só que aí já tinha levado o peso do corpo, né? Quando eu pisei, o pé virou e eu caí exatamente nessa pedra com a costela, né? Aí, na hora, perdi o ar, né? Porque, assim, independente da deficiência, qualquer um ali, perde o ar, né? Aí foi a câmera para um lado, as câmeras para o outro, né, e tal, e eu caí. Aí a Isabela desesperada na hora, né? O casal sabia? O casal sabia. A noiva sabia, eu não lembro agora o noivo sabia, mas a noiva sabia já. Aí naquela hora a Isabela, tá tudo bem, velho. Pera aí que eu não consigo nem responder. Aí tomei o ar, né, e tudo de novo. Levantei, apertei e tal, aparentemente nada. O pé inchou um pouquinho e tudo, mas tava pisando normal e tal, sem dor. Até então só Até então, susto. beleza. Mas assim, imaginando já que o corpo tava quente, né, e tudo, mas vamos lá, vamos continuar. Aí continuamos o ensaio, aí na volta eu comecei já a sentir um pouco mais de dor, né, e tudo, mas continuei fazendo, a gente continuou finalizando. Finalizamos o ensaio, peguei o carro ainda dirigindo, né, e tudo. Só que aí eu reparei que o pé já tava um pouco inchado demais, né, mas normal. E quando se eu tossisse, eu tava sentindo um pouco de dor, né? Mas aí beleza. Fomos embora, pegamos a estrada, deixamos o casal em Barra Mansa. Aí assim que deixamos o casal em Barra Mansa, o casal se desceu, até então a Isabela, tudo normal com o Rafael. Aí quando o casal desceu, eu falei, vamos pro hospital. Ela não é, mas falou que tava bem. Eu falei, não, mas tá um pouco, o pé encheu um pouquinho. Sua preocupação até então era o pé mesmo. Sim. Aí fui no hospital, fiz raio-x, mais uma vez, né, fazer ressonância. Maravilha. Mas enfim, não saiu nada do raio-x. Só que aí no dia seguinte persistiu a dor, não aumentou, mas persistiu, né? Aí fui no meu ortopedista, ele marcou a ressonância e realmente não deu nada, né? Não deu fratura, nem nada. Pô, ainda bem que no meio de uma trilha dá um BO dessa. Mas inclusive um bombeiro chegou a passar na hora, né? E tudo, perguntou se precisava de algum auxílio, alguma legal. ajuda, né? E tudo. Um pouco depois que eu caí, cara, que eu ainda tava no chão e tudo, passou um momento que eles falaram que passa, né? De hora em hora eles ficam passando e tal nas trilhas. Aí eu falei, não, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí ele falou, ó, se precisar, pode pedir qualquer um guia que tiver aí, que os guias já sabem como comunicar, né, e tudo mais. Eu falei, não, tranquilo. E realmente não deu fratura, nem no pé, apesar da dor no pé ainda durou umas Mais muscular, mas foi só um susto. E esse tipo de condição, assim, também tem níveis? Tem sim. Ela tem nível 1, 2, 3 e 4. O 4 é o mais grave, né? O 1 é o mais brando. O 1 normalmente as pessoas já são assim visualmente normais, né? Todos caminham, andam normal, né? E etc. Agora o 3 e o 4 normalmente são os mais graves, né? E a maioria, assim, são cadeirantes, né? E tudo mais. E o meu é o nível 3. Então, assim, dos que eu conheço do nível 3, só eu que ando, né? E normal. E esse nível pela densidade óssea? Aí que eles conseguem classificar, né? Mas você acha que foram os que você tomou, essas coisas que ajudaram? Então, Além de Deus também, né? Que sim, ajuda bastante aí. A partir porque eu só tomei a medicação depois dos 13 anos. Então. Hoje os portadores já tomam assim que nascem e já iniciam a medicação, né? Porque a melhora foi muito grande, né? Dos portadores que tomaram Funcionou essa medicação. mesmo. Sim. Mas, assim, muitas coisas auxiliaram. Né? Em primeiro lugar, Deus, né? Perante tudo. Mas a natação também, porque a natação auxilia no crescimento também, né? E tudo mais. Então, assim, foi um conjunto de situações que puderam também, né? Auxiliar em todas as... Um negócio interessante, que agora as crianças que já nascem com isso já tomam. Será que tem como já descobrir na barriga ou não? Sim, hoje já nasce, antes da criança Será que já nascer, tem um sabe. teste que fazem já? Porque eu acho que os exames hoje que já são melhores, né, e tudo mais... que eu tô já lembrando se muito que é por identifica. causa do Luca, né? Sim. Eu lembro que toda vez ela viu o fêmur. Saber o tamanho dele. Mas pelo fêmur não tem esse identificação. Então ela já olhava isso. Já também. E creio eu que antigamente às vezes poderia fazer, mas de repente a tecnologia não era tão avançada para identificar outras questões que hoje também. já é outra ultrassom. Porque a densidade óssea você mede pelo início do fêmur, né? Mas assim, é o que você consegue medir mais, né? Outros ossos que você consegue identificar.
Mas o fêmur você consegue ver algumas linhas que você consegue identificar bem mais notoriamente do que Ou pelo outros menos ossos, né? já ter uma dúvida mais a fundo. Isso aí. Pô, muito maneiro. Bom saber, né? Porque já não sei se tem como a mãe já tomar alguma coisa. Não. Só a partir do Porque aí bebezinho. Né? descobriu, aí inicia o tratamento, né? Assim que a criança nasce, né? E tudo mais. E apesar de tudo isso que você falou, ou melhor, que falaram, Você não iria para a escola, você deu ajuda. Como que foi sua infância? Sua mãe insistiu? Não, ele vai para a escola assim? Minha mãe me matriculou, né? Na escola pública, né? Antes. Um pouco antes de descobrir, né? E eu tive muitas fraturas, né? Porque, assim, infelizmente, não é um caso geral. Com 4 anos que descobriu. Isso. Aí a minha primeira série eu fiz na escola pública, né? No maternal ainda tinha um controle maior porque era uma escola pequena. Apesar de ser pública, era uma escola pequena, né? Então, assim, tinha como as professoras ainda ficar mais de olho, né? E tudo mais. Tinha uma das minhas professoras que era da minha igreja, né? Mas e tudo todos mais. sabendo de tudo. Isso, então já conhecia a minha família, né? E tudo mais. Então tinha um cuidado maior. Aí na primeira série já fui para uma escola muito maior, né? E tudo mais. E minha mãe não conhecia nenhuma das professoras, né? E também não tinha condição de pagar uma escola particular. Uhum. Aí ali, cara, foi 1 ano só que eu estudei, né? Da primeira série até o final da primeira série, e foram muitas fraturas. Tipo assim, Mas assim, de brincadeira, de criança. De correr, porque assim, não pode correr. Mas nem como... sempre a professora conseguia e controlar. Como você faz com uma criança, né? Exatamente. Então, assim, tive muitas fraturas, assim, de simples quedas, né? Tipo assim, caía, apoiava o braço na hora de cair, que já é automático, né? E fraturava, né? Aí até que, quando descobriu, né, a patologia, né, a doença e tudo mais, algumas professoras que eram da minha igreja, que eram professoras no Instituto Radiani, né, lá do Santo Agostinho, aí conversaram com a diretora reuniu com meus pais e tudo mais, e deram uma bolsa de estudos. Legal. Lógico que eu não podia repetir, não podia tirar nota vermelha, essas coisas, né, e tudo mais, mas aí eu poderia ter um controle maior, né, e tudo. Então e a minha mãe trabalhava nessa escola também, né, tinha uma tia que trabalhava também, então assim, já tinha algumas pessoas ali, né, que poderiam... Um controle maior. E era uma escola bem menor, na época era uma escola bem menor, né? E ali reduziu absurdamente a quantidade de fratura. E na hora que você falou, eu não tinha me ligado à idade em si, ao aprendizado a andar. A criança aprende a andar com 9 meses a 1 ano e pouco, assim. Cara, deve ter sido terrível para sua mãe, porque a criança, o Luca tá 1 ano e 8 meses. Sabe andar bem, mas cai toda hora. Então, aí tem um detalhe interessante, né? Até se descobrir que a patologia não andava. Então, até os 4 anos de idade. Mas você não andava? Sim, eu não andava. E quando descobriu a patologia, foi um dos motivos, né? Que os médicos falaram que possivelmente, pelo grau da deficiência, eu poderia não andar. Uhum. E aos 4 anos de idade, um pouco depois de descoberto, né, e tudo mais a patologia, os meus pais estavam na casa de uma amiga da igreja e tudo mais, todo mundo conversando, batendo papo, e eu ali brincando no chão, e do nada eu levantei, apoiei no rack assim da televisão e comecei a dar os primeiros passos. E todo mundo batendo papo, de repente, aquele silêncio. Aquele né? silêncio, isso que eu imaginei. E a choradeira, né? E dali em diante comecei a andar, né, e tudo mais. Mas foi o início de muitas fraturas susto, também, né? sim. Porque eu imagino, exatamente o apoio da... Provavelmente você mais quebrou foi braço, sabe? Sim. Tem essa média aí. Foi muito braço. E fora as situações de aprontar, né? Quando chega a pré-adolescência, né, e tudo mais, aí você já imagina, né? Você já quer se aventurar a fazer coisas mesmo sabendo que não pode. E os amigos incentivam pouco, né? Muito pouco, né? Já tive fraturas, por exemplo, teve uma que foi, assim, assustadora pra mim, que foi na Copa de 2002. Juntei com a galera da rua, né, e tal. Foi a Copa que o Brasil foi campeão. Que o Brasil foi campeão, isso aí. Então, vamos pendurar a bandeirinha na rua, né, e tal. E vai Rafael subir a escada, né, e tudo mais. Você já imagina, né? Aí o Rafael apoiou a escada num poste pra pendurar as bandeirinhas e apoiei num local que tinha uma areia, né, embaixo, né? É ideal, né? Subi. No segundo degrau que eu já tava subindo, a escada escorregou, caiu. Aí eu caí e fraturei os 2 ossos, né, do antebraço. Só que foi fratura completa, né? Então, quando eu levantei, o braço ficou pendurado. Você imagina, são só 2 ossos que sustentam o braço. Uhum. E se os 2 tiveram fratura completa, nada segura. Aí o braço ficou pendurado. Aí o desespero bateu, né? Mais pela cena, né? Sim, exatamente. Aí fui correndo até a minha casa, tava poucos metros da minha casa.
Aí gritando a minha mãe, eu falei, mãe, hospital, porque fraturou. Aí fiquei segurando, né, apoiando aqui, né, e tudo mais. Aí teve que fazer cirurgia na época e Colocou, etc. você tem pino, alguma coisa assim? Não, teve que colocar, mas foi retirado, não precisou de colocar um pino fixo, né? Uhum. Até porque, como eu falei, a recuperação foi rápida, né? Era mais rápida, né? Então, assim, não tive essa questão de precisar de colocar um pino fixo porque não recuperou. Né? Eu Porque a até recuperação lembrei de um caso de um menino que eu conheci em Cruzeiro, eram 2 gêmeos. Nossa, eles se quebravam direto, assim, mas por aprontar. Sim. Aí eu lembro que na época tinha a história, né? Se quebrasse mais uma vez, já tinha quebrado X vezes o braço, se quebrasse mais uma vez, ia ter que colocar pino. Sim, A gente estava numa chácara, ele tá andando de bicicleta, plum, trombou. Ele veio chorando, assim, com a mão assim, mas ele veio chorando por quê? Porque ele ia ter que colocar pino. Acho que Ele veio reclamando disso, eu vou ter que colocar pino, vou ter que colocar pino. Cara, tem muitos também. Ele ouviu o tom. E foi exatamente, né? Coloca a mão. Mas isso de molecada, né? E a primeira vez que eu ouvi falar disso, 100% das pessoas devem falar isso pra você, é pra do filme Corpo Fechado. Sim. Tem o Samuel Jackson, que... exatamente isso que ele tem? É, exatamente. É a mesma patologia mesmo. Quando eu ainda era criança, minha fisioterapeuta chegou a pedir pra eu assistir esse filme. Assiste esse filme que um dos atores principais tem essa patologia também, né? Pena que é o malvado do filme, né? Não é? É um filme de 2000, então não é spoiler, né? É engraçado, porque assim, né? Na igreja, quando a gente faz teatro, sempre o personagem malvado sou eu. Por que será? Eu acho que traz um negócio junto aí, né? Deve ter alguma coisa. Cara, esse filme, eu acho que é de 2000 mesmo que eu cheguei a olhar. Mais ou menos. Mas eu só fui assistir ele em 2021. Por causa dos outros filmes que saíram. Né? Não, na verdade, por causa do último. Sim. Que é o... que eu não vou lembrar. É o terceiro lá que eu esqueci o nome. Que é Corpo Fechado, Fragmentado, e tem esse outro que eu esqueci o nome. Aí combinei com a Luana, com um casal de amigos, vamos assistir. Só que... Cara, eu tinha assistido os primeiros? Não tinha. Então eu passei a madrugada assistindo Corpo Fechado, Fragmentado. E só eu fui no cinema no outro dia. Só eu. Mas tá bom, gostei pra caramba da trilogia. Sim. E foi bizarro, né? Pra quem acompanhou da época, não fazia ideia que Fragmentado tinha a ver. Sabe? Sim. Só depois que você descobre. Aí nesse terceiro todo mundo já sabia. E o Corpo Fechado tem, inclusive, uma das cenas que o ator Samuel Jackson, né, ele cai de uma escada, né? E ele fica na cadeira de rodas. Aí ele fica na cadeira de rodas, eu tava tentando lembrar. De rodas, se ele já era da cadeira de rodas. Na verdade, ele usa uma muleta. Aí ele vai correr atrás de uma situação, não me lembro do que, mas ele vai correr e começa a descer as escadas rápido no metrô. Pra descer pro metrô. Aí ele tropeça ali e cai. Aí dali em diante ele fica na cadeira de rodas. Porque quando ele cai, ele ainda tem uns sons ainda, né, na filmagem. Não lembro. Das fraturas. Aí foi quando ele fica, né, naquela condição de cadeira de rodas. Inclusive eu já fiquei na cadeira de rodas. Era o que eu ia perguntar. Se você chegou a... Não sei se foi por causa da bacia que você falou, alguma coisa. Não. Eu cheguei a ser atropelado uma vez, né. Mas também, pô, aí é sacanagem. Eu tinha por volta de uns 11, 12 anos, mais ou menos por aí. Tava na calçada e... Eu tava certo. Sim. Tava na calçada, tranquilo. E eu nem vi a situação, na verdade. Porque eu fui, né, pelas minhas costas, eu fui atropelado, né? Não foi por moto nem por carro, foi por uma bicicleta. Porém, todo mundo já pensa, né? Tipo assim, foi o carro... Já imaginei você atravessando fora da faixa... Onde a gente morava no morro, cara, o pessoal tinha um costume na época, e depois disso nunca mais ninguém fez, que eram 2 morros, na verdade, né? Eu morava na primeira rua do morro, o pessoal costumava descer de um morro de bicicleta e já emendava na outra descida para embalar mesmo, né, e tudo mais, e descer forte, né? Aí uma menina, né, perdeu o freio não funcionou, estourou, alguma coisa do tipo, ela perdeu o controle da bicicleta e foi parar na calçada e onde estava Rafael. Exatamente. Ali você se quebrou inteiro. Cara, o quadro da bicicleta entortou, pra você ter uma ideia. A pancada foi muito forte. Aí ali eu tive rompimento de todos os ligamentos do joelho esquerdo e tive 3 fraturas expostas no braço direito. Caraca. E foram 3. Aí... fraturou mesmo de rasgar, né, a pele e tal. Muito sangue, né, e tudo mais. Até então você nunca tinha tido uma dessas. Tão forte assim, não. De ser exposta e tudo assim. E assim, fiquei ali no chão, ensanguentado, desesperado, né. Aí algumas coisas que acontecem que a gente fala que assim, Deus faz no momento certo. Na hora, tava passando um carro, que ele parou,
Ele atravessou o carro na rua, justamente para também ninguém passar ali. Ele desceu do carro, perguntou onde que eu morava, se eu morava perto, falei onde eu morava. Ele pegou... Cara, não lembro o que, se foi bicicleta de alguém que estava ali, que já tinha uns vizinhos que já me conheciam, né? Porque eu fui pertinho da minha casa, fui logo na descida da minha casa. Em frente, onde eu fui atropelado, inclusive, era uma senhora que morava que também me conhecia, né? Os filhos também me conheciam e tal. Então todo mundo já ficou preocupado. Naquela época não era comum telefone. Eu não me lembro hoje se alguém ligou pra minha vizinha, que às vezes quando tinha emergência de falar de hospital, eu todo ligava pra minha vizinha, porque a gente não tinha telefone, porque era muito caro o telefone naquela época. Eu não lembro se alguém foi lá e tal, mas eu lembro que meu pai, porque minha mãe estava trabalhando, meu pai desceu desesperado. E meu pai é uma pessoa que não podia ver sangue, que ele já ficava meio tonto, você imagina, né? Vendo cirurgia, vendo fratura exposta. Mas no dia não aconteceu nada, mas assim, aí ficou preocupado, mas esse rapaz que parou o carro, a primeira coisa que ele fez foi, né, pegar com cuidado, mas não é... Mas esse cara sabia? Não sabia. Realmente não é recomendável, mas assim, na época, como eu falo, né, assim, a falta um pouco de informação, né, e tudo mais, mas graças a Deus não deu nada além daquilo que já tinha acontecido. Ele me colocou no carro, colocou uma toalha assim, né, pra estancar um pouco o sangue, né, no braço e tudo mais, e foi comigo pro hospital. Aí me deixou lá com meu pai no hospital, né, e tudo mais. Dali em diante, cara, nunca mais, a gente não sabe quem foi que ajudou, quem parou, porque ele deixou a gente no hospital e foi embora, então assim, caramba, a gente não teve oportunidade nem de agradecer. E ele não morava por ali, nunca mais vimos, né? Mas foi passou pra isso. A gente até brinca assim, foi um anjo divino de Deus ali que parou naquela situação justamente para ajudar. E assim, aquela situação daquela fratura foi... Pô, tá bom já, né? Tá bom, esse é o top, já deixa essa. E essa menina da bicicleta era a Isa, hoje em dia vocês são casados. Não. Percebemos, né? Mas, cara, assim, foi uma cirurgia de, se eu não me engano, acho que foi 7 ou 8 horas. Tanto do braço, tanto do joelho, né, que teve que ser feita. E nessa situação, né, desse acidente, dessas fraturas, o médico chegou a chamar minha mãe, né, e eu, né, na sala de atendimento, e falou que a fratura, o rompimento dos ligamentos do joelho foi muito grave e que possivelmente eu não voltaria a andar. Primeiro ele falou que não voltaria a andar, depois ele falou que possivelmente, mas assim, que era devido à minha patologia também, que assim, se recuperar seria praticamente impossível e que eu teria que usar uma cadeira de rodas e tal pro restante da vida. E ele, só que ele falou Segunda vez que falaram isso pra sua mãe. Só que falou isso naturalmente, como se fosse algo normal de se falar, né? Uhum. E dali eu fui para encontrar com a fisioterapeuta, porque eu já tinha marcado, né, um atendimento com a fisioterapeuta, que já me atendia já desde criança também, essa mesma fisioterapeuta. Apesar dela não conhecer a patologia, ela sempre foi uma pessoa muito curiosa e tudo mais, e sempre ajudou muito a gente, né, em relação a tudo. E aí ela chegou pra gente, né, e falou, eu cheguei chorando, minha mãe então em prantos, né, porque minha mãe, pra quem conhece a tia Sônia chora em prantos, né. Foi ainda mais vendo o filho nessa situação. Com certeza. E ela virou pra gente e falou, independente do que o médico disse ou não, e a fé no Deus que vocês sempre falaram, né? Então eu tenho essa imagem gravada na minha mente até hoje. Sua mãe falou isso? Não, a fisioterapeuta falou isso com a gente, né? Comigo e com a minha mãe. E ela falou, vamos continuar, vamos correr atrás, vamos fazer o que tem que fazer, e o que for, né? O que não tiver nas nossas mãos para fazer, Deus vai fazer, né? Então, seguimos o tratamento, aí mudamos de médico nessa época. Foi justamente nessa época que eu mudei de médico e buscamos um novo ortopedista, né? Através até mesmo da fisioterapeuta. Ela falou, eu conheço um ortopedista que é muito bom, né, e tudo mais. É um ortopedista até um pouco famoso, né? Esse que me acompanha até hoje, que é o Dr. Gilcinho, né? O Gilson Assis, ortopedista. O outro ortopedista também, apesar de ser muito famoso, ele erros em relação ao meu tratamento e tudo mais. Aí foi, tipo assim, a gota d'água pra, tipo assim, trocar mudar, logo, né? Pra trocar de ortopedista. E o novo ortopedista, o Dr. Gilson, falou, vamos fazer o tratamento. Não vou falar o que vai ser ou o que não vai ser. Vamos fazer o tratamento porque a gente não sabe. Que é um tratamento para qualquer um que tenha rompido o ligamento. Isso aí. Aí, na época, eu fiquei na cadeira de rodas porque eu não podia nem apoiar, né, a perna no chão, não podia nem encostar. E a maioria das vezes ela tinha que estar
né, esticado, né, e tudo mais. Aí fiquei, foram 8 meses, praticamente 8, 9 meses de cadeira de rodas. É aquela cadeira de rodas que você fica com o pé esticado assim? Não, o pé, cara, a perna foi engessada num ângulo assim, mais ou menos. 45 não foi graus, reto, mais ou isso, menos. uns 45 graus, mais ou menos. Mas, na época também, a gente não tinha tanto acesso, assim, a esses equipamentos, essas questões, né? Uhum. Aí fiquei na cadeira de rodas durante esses 8 meses e meio, praticamente, né? E fui recuperando, né? E foi realmente recuperando, né? Os ligamentos conseguiram se recuperar. E o médico, né, fez uma ressonância, ele falou, ó, essa última ressonância, graças a Deus, eu vou poder tirar seu gesso. E eu acho que tem uma probabilidade muito grande de você voltar a andar assim. Aí foi pra fisioterapia. Aí foi fisioterapia. Foi 3 meses de fisioterapia, ainda assim usando 2 muletas e praticamente sem conseguir apoiar o pé no chão, porque a dor era absurda, assim, eu me lembro disso claramente, porque doía demais, só de apoiar o pé no chão já doía muito. E foi processo de fisioterapia, né, constante, fisioterapia todos os dias, né, e com 3 meses de fisioterapia eu consegui já começar a colocar um pouco de apoio e de força sem sentir tanta dor como eu sentia antes, né. E após 3 meses eu já tirei uma muleta, usei uma muleta só. E mais 3 meses depois consegui já dar os primeiros passos sem a muleta. E eu me lembro claramente das 2 barras na sala de fisioterapia, né? De começar a apoiar e começar só a encostar para já começar a dar os primeiros passos. E a fisioterapeuta chorando e minha mãe chorando do lado. Não, e agora que eu tô Foi pensando, incrível. você também fraturou o braço Com muleta. Cara, que rolê. Foi por isso, foi um dos motivos da cadeira de roda também, porque não tinha nem como usar muleta com o gesso na perna, né? E como foi 3 fraturas expostas, foram colocados 2 pinos, né? Para justamente, foram 6 meses de pinos no braço, e eu também não podia esticar o braço, porque o pino vinha até o final aqui do osso, aí eu tive que ficar usando tipóia também pro braço, né? E só que o braço chegou a ficar engessado durante um tempo só e depois tirou, mas ainda com o pino, né? Mas com o pino também não podia ficar fazendo movimentos bruscos também. E assim, para ajudar em toda essa história, nessa situação, o pino começou a dar rejeição, porque deu uma inflamação. Putz. Aí o corpo começou a rejeitar. Aí comecei a tomar anti-inflamatório, aí trocou anti-inflamatório e nada de resolver. Aí passou os 6 meses, ele falou, ó, Rafael, vai ter que tirar esse pino. E assim, como tá dando essa inflamação e a inflamação não melhorou, Com remédio, então? a gente não pode aplicar anestesia porque com o local inflamado, a anestesia não funciona. Você tomar uma anestesia geral também não indico, porque você já tomou uma geral pra gente poder fazer a cirurgia que tinha que fazer, tanto no braço quanto no seu joelho. Ele falou, cara, eu vou ter que arrancar isso na mão. Caraca. Você vai sentir muita dor, vai ser uma dor absurda, mas eu preciso que Começa você a suar só de pensar. E ele falou, eu preciso que você não se mova também, porque se você se mexer... Legal. Aí ele falou assim, enquanto eu tiro a minha tira no pino, que é de titânio, você se mover, pode acontecer de uma nova fratura, porque tá bem ainda recente, né? Tava dentro do osso? Tava por dentro do osso. Aí ele me deu uma toalha pra eu morder, né? E minha mãe do lado, segurando minhas pernas e tal, e eu olhando pro outro lado e tal. Ele falou, ó, no 3 eu vou me tirando aos poucos. Então, isso era uma próxima pergunta. Se era igual depilação, mas o fio... Tiazinha, foi isso que ele falou, né? No 2 ele já arrancou de uma vez a só. Houve uma malandragem aí. Aí só que aí tem aquelas questões, né? As histórias nunca acabam, né? De tão nervoso que eu estava, cara, na hora que ele arrancou, eu saí do consultório mancando de novo. Eu contraí o músculo da perna, que eu tive uma pequena rompimento no músculo posterior da coxa. Só que da outra, né? Que ano foi isso? Qual foi o pior ano? Só que assim, eu tinha me machucado com a perna esquerda, né? Isso foi a perna direita. Aí foi uma semana tomando anti-inflamatório e tal, pra recuperar. Mas assim, foi muscular, né? Então assim, foi bem mais simples e bem mais rápido de o que eu até imagino, se você fizer de alguma maneira um fortalecimento muscular, isso ajuda a não ter fratura? Então, existem alguns estudos, nada comprovado ainda, né? Por quê? Rafael, de repente fazer uma academia. Tá, mas eu não posso pegar sobrepeso. Exatamente. Peso absurdo eu já não posso pegar, né? E assim, por exemplo, natação também não tem, assim, os exercícios de natação não te deixa, assim, musculoso também, né? Fortalecimento muscular, né? Ele ajuda mais, assim, no crescimento e tudo mais, e manter, né?
Mas existem alguns estudos, alguns portadores fazem alguns exercícios de academia, né? Não todos os exercícios, né? Mas alguns são feitos, mas tem, manter também. só que tem que ter um acompanhamento de uma pessoa que precisa entender pelo menos o básico da doença. Então, assim, Mete peso aí. E o que é difícil, né? Assim, nas capitais você encontra. Agora, nos interiores, assim, já conversei com algumas pessoas e tal, mas a gente não se sente assim, muito seguro. E até que o cara se especialize nisso, quantos alunos ele vai ter disso? Exato. Até voltando, né, sobre a questão da patologia, existem estudos que é de 1 a cada 400 mil pessoas que nascem portadores de osteogênese, né? Então, aqui em Volta Redonda você conhece mais alguém? Eu conheço um rapaz que se mudou para Volta Redonda e morava em Barra Mansa, né? Era só eu em Volta Redonda e ele em Barra Mansa. Ele mora, se eu não me engano, Belmonte. Mas você conheceu por causa disso? Eu conheci porque, como é que conheci ele? Na verdade, assim, a gente faz um encontro dos portadores todo ano no Rio, né? Nesse hospital, no Instituto Fernandes Figueira, né? É um instituto conceituado. Ainda tem esse existe. Sim, o encontro continua tendo, né? Nem sempre é no hospital, mas todo ano, normalmente no final do ano, e também em maio, né, que é comemorado o Dia Internacional de Doenças Raras, né, tudo mais, eles costumam fazer um encontro também. Não sempre, não às vezes eles fazem, mas no final do ano eles sempre fazem, próximo ao Natal, né, um encontro com os portadores e tal. Costumam fazer algumas palestras, falar de algumas... Eu ia perguntar, você tem algum curso? Assim, algum curso não, você tem algumas medicações que às vezes estão surgindo diferentes, né, aí fazem tipo um workshop, né, umas palestras e tudo mais. Não, o que você estava... De quem você conhece daqui. Talvez você conhecesse esse cara lá. Aí, um desses encontros, ele estava lá, né? A diretora existe uma associação de portadores, né, no Rio. Aí a diretora falou, vou chamar a fulana aqui que é lá de Barra Mansa e tal. Aí então foi a terceira pessoa, então. Aí a gente se encontrou ali e tal. Aí ele falou, estamos mudando para Volta Redonda também, vamos morar no Belmonte e tudo mais. Ele também caminha... Falou, não, pô, Volta Redonda só eu. Ele caminha com uma certa dificuldade, né, e tudo mais. E ele tem um carro adaptado, um Chevette. Na época ele tinha um Chevette que ele foi ao Rio dirigindo e tudo mais, e a adaptação feita por ele. Caraca! Loucura. E qual que é a adaptação que a pessoa fazia? De acelerador? De alguma coisa? Da embreagem. Que do acelerador parece que ele consegue e tal, e da embreagem que acho que ele não tinha força suficiente, né, pra fazer e tudo mais. Aí ele fez uma adaptação na mão mesmo ali, apoiado no volante e tal, muito louco. Aí ele mesmo fez, e assim, os médicos falando, mas você tem que passar pelo Detran e tal, porque assim, toda a adaptação feita no carro tem que ser aprovada e tal. Tá no documento. Aí você ainda vem no Rio e vai voltar pra casa assim. Passando pela Federal daquele jeito. Toda a aventura, né? Mas aí foi assim que a gente se conheceu. Mas realmente é bem raro. E assim, nesses encontros a gente consegue ter às vezes 15 pessoas, 15 pacientes, normalmente que a gente consegue se encontrar, né, quando a gente vai lá pro Rio, né? Já vira uma turma mesmo. Você são os mesmos que você vê há muito tempo. E como que foi que você percebeu, tipo assim, que lá atrás, que fala, você vai ter 18 anos, quando você percebeu, não, vou passar disso aí? Ou sua mãe percebeu? Sim, cara, assim, de acordo com a melhoria, com o crescimento, né, e tudo mais, que os médicos já tinham, né, um prognóstico, assim, de repente, alguns membros vão crescerem, né, e tudo mais. Comecei a ter uma vida praticamente, assim, normal aos olhos humanos, né, apesar de não poder praticar alguns esportes, ter os nossos cuidados. As limitações mesmo. Mas fui vendo, né, cara, que assim, estava tendo uma vida tranquila, né, depois do tratamento principalmente, né, após o tratamento, que era um tratamento experimental, né, que fomos convidados a participar, porque até então, né, quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, existiam muito menos portadores que sabiam, né, se sabia poucos portadores na época. E informação que você falou também, né, de chegar, né, e tudo mais. Porque hoje, cara, quando você chega no Instituto Fernandes Figueira, existem muitas crianças pequenas, né, bebês ainda, que já estão iniciando tratamento, então o número hoje é bem maior do que naquela época. Não necessariamente naquela época tinha menos portadores, mas a informação chegar, né, e tudo mais. Mas o tratamento, esse tratamento teste, cara, chegaram com meus pais e falaram, olha, existe o tratamento que foi descoberto na Argentina, dessa medicação, porém é uma medicação que está em fase de teste, foi feito os testes lá, porém aqui a gente ainda não fez os testes e precisa de fazer os testes. São poucos os portadores
E a gente gostaria de convidar, né, um filho de vocês. Estava na que é pesquisa contador, clínica mas- mesmo ali. Isso, para estar fazendo. Porém, antes da gente falar sobre os benefícios dessa medicação, existem alguns riscos, né? Aí tinha lá uma folha gigantesca de riscos, né? Que é tanto seria feito numa UTI, você seria internado numa UTI, né? Porque tinha que ter controle de batimento cardíaco, porque poderia ter, ocasionar, né, essa medicação, porque ela era muito forte, ocasionar uma arritmia cardíaca também. Então tinha que ter uma UTI com controle de oxigênio, né, tudo mais, justamente para se caso tiver algum problema, você já estava ali no local e tal, né, e tudo mais. E controle de médicos ali 24 horas, né? Médico ali 24 horas olhando, né, observando tudo. Os relatórios eram retirados de lá e embora, debaixo dos tabuleiros e tudo mais. Aí tinha essas questões, inclusive também de óbito. Então, meus pais teriam que assinar um documento que eu poderia fazer um tratamento que poderia me dar uma qualidade de vida bem melhor, ou, porém, poderiam acontecer inúmeras situações, né? A minha mãe era a favor e o meu pai era contra. Aí eles sentaram comigo, né, como eu já tinha meus 12, 13 anos de idade, e perguntaram o que eu achava. Aí eu falei que eu queria fazer, né, o tratamento, e meu pai aceitou e assinasse. Aí assinaram o documento, Porque quando é assim tem que assinar os dois. Isso aí, os dois, tem que ser os dois. Aí comecei o tratamento, aí eram de 2 em 2 meses, eu ficava 3 dias internado nesse hospital mesmo. Mas aí você tomava já no primeiro dia. Isso. Pra controlar. Não, eu ficava os 3 dias tomando. Essa medicação era na veia, né, e tudo mais. Era como se fosse um soro, ficava. Só que assim, era tipo um gel, cara, porque ele era meio denso, então ele tinha que passar muito devagarzinho. Por isso que ficava os 3 dias tomando, porque senão, se colocasse mais muito rápido, a veia estourava. Tinha essas questões que eles falavam. Então tinha que ser, como era bem denso, era bem devagar, bem aos pouquinhos mesmo. E eu podia fazer tudo, eu podia levantar e tudo mais, super tranquilo quanto a isso. Inclusive, em uma dessas aplicações teve uma visitação dos palhaços desse hospital, né, e tal. Aí eles foram até a sala, né, de brinquedos, né, e tudo mais. Aí me chamaram, eu fui, né, e tal, lá com o pessoal. Muito bacana o trabalho que eles fazem também. E, assim, podia ir ao banheiro, alimentação também normal, podia comer aquilo que eu quisesse. Aí, de vez em quando, pedi minha mãe pra descer na cantina comprar um salgadinho. Dá uma diferenciada. Sim. E, cara, assim, uma coisa eu posso falar, era um hospital que era do SUS, e era tecnologia de última geração. Porque, cara, eu vou falar assim, era no ano de 2003, esse tratamento mais ou menos por aí. 2003 ou 2004 que eu fiz o tratamento. Já tinha cama com controle remoto e tudo mais. Isso a gente fala, cara, que nesse ano, aqui em Volta Redonda, a gente não achava hospital com essa questão de roupa de cama com controle remoto, de você subir e tudo mais. Era tudo manual. Então lá era tudo muito de alta tecnologia. 20 anos assim, atrás. É isso aí. Entendeu? Então, assim, era e tudo novinho, os equipamentos, sabe, tudo mais. Médicos que vinham de fora do país para ir, né, fazer estágio nesse hospital, porque era referência na América Latina, justamente pelas deficiências que eram tratadas ali, descobertas ali, né, e tudo mais. E é um instituto do... Tem ainda tudo. E continua até hoje, né, e tudo mais. Na época era totalmente governo federal. De uns anos para cá, aí tem verba do governo municipal, estadual e federal também, né, divide um pouco. Aí justamente porque na época do meu tratamento, quase no final do tratamento, até porque esse tratamento não podia ser interrompido. Os tratamentos são caros também, né, pro governo. Cada aplicação na época era R$104 mil. Então, hoje teve um tio meu que tomou uma experimental, mas por outro motivo era R$100 mil. Fora do comum. E essas questões na época de troca de governo foi interrompido. E era um tratamento que não podia ser interrompido. Até que eles forneciam até ambulância para buscar e tudo mais, para justamente não interromper. Porque se você interrompesse e voltasse depois, podia ter algumas complicações ou zerava de saúde. E até porque, assim, é um estudo médico, não, você não pode interromper. Porém, foi interrompido por questão de verba, que foi cortada, verba federal e tudo mais. Aí eu e os outros pacientes ficamos sem, aí alguns meses depois, o governo, na época, do estado, correu atrás e conseguiu essa verba e voltou os tratamentos, não só da minha patologia, mas outras patologias também na época tinham sido interrompidas. Mas voltou a tempo de tratamento? Então, voltou um pouco depois do que era para ser feita a aplicação. Acho que foi 1 mês e meio, 2 meses depois que eu voltei para a última aplicação. Então, assim, fizeram, né, tudo mais, e
E foi exatamente o que aconteceu em algumas situações. Eu tive uma febre muito alta nessa aplicação e começou a aumentar, entraram com medicação e não adiantou. Aí até que chegou numa situação que eu nunca vi acontecer e que chegaram com 2 baldes de gelo para jogar em cima da minha cama, em cima de mim. E foi, tipo, a última alternativa deles que realmente abaixou. Pra baixar a febre? Pra baixar a febre. E que abaixou a febre. E eu lembro claramente dessa situação. Minha mãe desesperada no canto. Vendo tudo isso aí. Porque, imagina, cara, e você tava entendendo? Ou você tava entendendo. Bom, eu vi a situação, apesar de ter a febre estava muito alta, que assim... Começa a alucinar. Aparentemente eu estava parado. Tipo assim, eu não conseguia ter noção de movimento e tal. Eu lembro claramente disso. Mas os baldes de gelo foi verdade mesmo, que minha mãe falou. Pra abaixar a febre. E foi a única coisa que abaixou a febre na época. Tem que apelar pro básico. Aí eu tive uma pequena arritmia cardíaca que eu fiquei tratando durante um tempo, alguns meses, mas depois também sumiu e eu nunca mais tive. E assim, uma situação que os médicos também não explicam. Mas será que é por causa desse intervalo? Provavelmente, né? Existia o risco, né? Possivelmente, eles falam, não tem como comprovar, mas possivelmente foi porque existia esses riscos. E eram várias pessoas junto com você fazendo esse mesmo tratamento? Sim, várias pessoas. Cada um teve algumas reações, tiveram pessoas que tiveram a reação no início, não tiveram depois e tudo mais. Mas assim, graças a Deus, todos vivos, né? Não teve nenhum óbito na época da fase de testes e tudo mais. E depois esse teste foi validado, né? E todos os portadores começaram a fazer esse tratamento. E de lá para cá, depois desse tratamento, eu tive assim, uma melhora absurda justamente na densidade óssea. A densidade óssea aumentou muito e que isso justamente auxiliou, né, nos tombos e quedas que eu tive posteriormente de não ter fratura. É isso. O pior é que eu estava até aqui na agulha já para perguntar se a sua densidade óssea tinha tido diferença. Sim. A diferença não é tão grande assim. Porém, como eu falo, né, que o portador de ossogêneos ele tem 80% a 90% mais chance de fraturar um osso, 1% de densidade a mais já é um ganho. Né? Então, assim... Às vezes até aquele tombo que você tomou em Itatiaia não houve nada por causa disso. Sim. Aí eu vou te lembrar, cara, uma situação que assim, eu falo que é as coisas que Deus faz nas nossas vidas, né? Nesse tombo que eu tomei, lá em Itatiaia, quando o médico fez a ressonância do meu pé, para ver se identificava alguma fratura, aí ele veio e me chamou no consultório: Rafael, vem cá, senta aqui que a gente tem que conversar. Aí eu falei: pronto, fraturou. Falou: vou te mostrar a sua ressonância junto com a ressonância de um outro paciente meu. E eu quero te mostrar que, tecnicamente, eu vou te explicar nas minhas palavras aqui o que eu tô vendo. Aí ele colocou assim, colocou o raio-x também, dos dois. Falou: cara, olha só essa densidade óssea desse lado aqui, do seu pé, e olha desse paciente que não tem osteogênese, é um paciente com a carga óssea normal. Falou: cara, se fosse hoje, eu poderia falar que, de repente, talvez você nem tivesse né, da melhora que você teve em relação a esses anos pra cá. Se tivesse olhado só por esses anos... Caramba, cara, olha só. Eu saí dali, cara, nossa, assim, emocionadíssimo, né? Ligando pra minha mãe, ligando pro meu pastor e tal, assim, pra agradecer a Deus mesmo realmente naquela situação, né? Porque a gente entende que, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Procurar o tratamento, procurar mesmo a medicação. O que puder, né? O que puder. E aquilo que a gente não pode fazer é onde Deus entra, onde Deus faz, né? É impossível onde Deus faz. A gente faz o nosso papel. Esses dias teve um evento até lá na Unimed, que o cara falou exatamente isso, cara. O médico vai até aqui. Aqui pra cima é outra pessoa que resolve. Tanto é que, cara, que no acidente que eu tive, no pino que foi colocado, o Dr. Gilson, né, o ortopedista que fez a cirurgia pra mim, ele chegou no quarto com a minha mãe e falou: olha, eu fiz a ressonância, fiz os exames, o pino, ele é praticamente mais grosso do que a entrada do osso do seu filho, do braço do seu filho, de tão fino que ele é. Então eu vou pedir a senhora para ajoelhar e orar. Aí ele falou que fez a cirurgia, que depois chegou com minha mãe e falou: ó, não foi a minha mão. Eu não... Aí ele falou ainda: mas não foi a minha mão que fez a cirurgia, porque não teria como, mas foi. E foi esse que teve que ser removido depois? Foi. No 2? No 2. Mas foi necessário para aquele tempo que ele ficou. Por isso que eu falo, cara, porque assim, quando veio a Covid, né, e tudo mais, toma ou não toma vacina? Sim, eu fui tomar, cara, porque assim, a gente tem que entender também
que tudo é feito através de estudos e tudo mais, e os médicos estão aqui justamente para isso, para nos auxiliar, para nos ajudar. Então, tudo que vem pela medicina são pessoas que, eu entendo, né, na minha visão, que são pessoas que são iluminadas ali por Deus para criarem essas medicações e tudo mais para o nosso bem. Então, sim, a gente tem que buscar fazer a nossa parte. Né? Exatamente, a gente tem que fazer o nosso papel e a nossa parte. E aquilo que eu não posso fazer é onde Deus entra feio. Cara, e agora a gente até indo para outro assunto agora, isso é exatamente isso que você falou de fazer a nossa parte. Agora, na Bahia, matéria, era uma doença que não se vê no Brasil. Surgindo, né? Muito tempo, que era vacina, alguém não tomou e já primeiro caso. Exatamente, cara. Mas assim, foram coisas... Você fez o que podia até aqui, depois Deus assumiu ali. É isso aí. Cara, quando eu era criança, já aconteceu, para ter uma ideia da fragilidade óssea, quando eu era criança, teve uma vez que eu estava indo na igreja, subindo com uma caixa de papelão vazia para minha mãe, e eu tropecei no degrau, caí de costela na quina da caixa de papelão e fraturei a costela. Numa caixa de papelão? Numa caixa de papelão. Entende? Então, para hoje, depois desse tratamento, eu cair numa pedra com a costela e não fraturar, cara, aí eu falo, realmente, tipo assim, é a junção de duas coisas, é o tratamento e E a referência que você usou para a casca de uva, acho que é melhor que a de vidro, que a pessoa mais fala. Mas eu acho que a população conhece como de vidro mesmo, né? O nome técnico é muito difícil, né? Osteogênese imperfecta. Então acaba que o pessoal populariza, né? Com outros nomes. Ossos de vidro, ossos de cristal, já se falam. E também tem um nome de uma pessoa, não tem? Tem doença de... Eu já vi isso na internet, quando eu estava procurando pelo nome técnico. Né? Não sei se foi a primeira pessoa que diagnosticou. Quem descobriu isso? Talvez seja. Qualquer coisa tá escrito aqui, ó. Esse nome que eu falei. Inclusive, para quem tiver interesse em pesquisar, até mesmo de imagens, jogar no Google Imagens esse nome da osteogênese imperfecta, vocês vão ver, né, outros pacientes, né, e tudo mais, e ver a forma como eu sou hoje, né, cara? Então, assim, nitidamente, quando a Isabela teve minha esposa, assim que a gente começamos a namorar em abril de 2015. No final do ano, ela me acompanhou lá no Rio para um desses encontros. A Isabela saiu de lá absurdamente assustada. Ela quase não conversou no carro praticamente comigo, pelos pacientes, né? Talvez ela esperava encontrar só pessoas igual ao seu estado, assim. Você vê que, assim, como Deus fez o impossível nessa situação. Você tem uma ideia também, uma história bacana. Quando eu fiz 18 anos, eu tive que me alistar e peguei, né, o meu atestado para levar. Aí eu levei para os médicos. Aí eles falam, né, quem tem atestado de dispensa, deu um passo à frente. Deu um passo à frente e tal. Aí eles foram pegando um a um, dispensando. Quando pegaram o meu, foram para uma salinha. E me chamaram para uma salinha reservada. Eu falei, pronto, deu ruim. Então achando que eu tô mentindo no atestado. O cara meteu essa agora. Porque já aconteceu essas situações, bem comuns, inclusive, as pessoas acharem. Mas, na verdade, era um médico que queria conversar comigo, porque ele nunca tinha visto um portador. Isso em Resende, né? Ele nunca tinha visto um portador de osteogênese, né, como paciente. Ele só tinha estudado isso por livros e tal. Chegou lá e me perguntou um monte, porque eu fiquei horas lá, cara, conversando com o médico lá, mas por questão de curiosidade, né? Rafael, já chegamos a quase uma hora, por incrível que pareça. Não, quase. Tô controlando aqui, tô controlando. Cara, só tenho a agradecer, porque, na verdade, o pouco desse bate-papo era para ter rolado no primeiro, mas não teve como foi necessário um episódio só para isso mesmo. Só tem que agradecer a sua vida. Você já indicou 2 pessoas, não sei se você quer indicar mais gente. Vai de você, qualquer coisa você me manda depois no Instagram. Tem alguma palavra final? Talvez alguém que tenha essa condição e queira mais informação também? Assim, primeiramente, sempre agradecer a Deus, assim, sobre todas as coisas, sobre todas as questões. Agradecer muito a 2 pessoas que fizeram parte da minha vida e ainda fazem parte da minha vida. Né? Primeiro, o Dr. Gilson Assis, o ortopedista que me acompanhou desde sempre. Até quando meu pai ficou desempregado, ele me atendeu de graça, sem cobrar um centavo, sabe? E a fisioterapeuta, né? A Patrícia Reis também, que me acompanhou também desde sempre. E também, quando meu pai ficou desempregado, também me atendeu de graça durante muito tempo, não foi pouco tempo, foi muito tempo fazendo, sem cobrar um centavo. E foram pessoas assim, que abraçaram realmente a minha vida e a minha patologia e ajudaram o tempo todo. E pessoas que estiveram disponíveis
o tempo todo, cara. Assim, minha mãe e meus pais tinham um celular, o telefone deles para ligar a hora que fosse, o dia que fosse, para estar fazendo. Então, assim, é um agradecimento especial que eu quero fazer a essas duas pessoas, porque realmente fizeram e ainda continuam fazendo parte da minha vida. Faz a diferença também. Só duas perguntas que eu lembrei rapidinho. Sim. É considerado PCD? É PCD, sim. E tem alguma carteirinha, alguma coisa? Talvez é de PCD, né? E o Sim. já respondeu a outra. Né? Não, então, na verdade, eles estão estudando, inclusive, uma carteirinha específica para o Porto de Oceanos, até mesmo para, em caso de algum acidente, para bombeiros, né, e tudo mais, poder ter um cuidado um pouco maior no transporte e tudo mais. Então, eles estão estudando realmente uma carteirinha especializada também. Mas eu tenho, né, essa classificação como PCD, sim. Existe classificação lá. No CID lá, né? CID, isso. Bacana, que eu acabei de lembrar dessa feira. Não pude deixar de fazer. Então, Rafael, obrigadão pela segunda visita. E até a próxima. Valeu, galera. Episódios novos toda segunda-feira. Acompanha a gente aí. Valeu, gente. Abraço.